Oi, gente! Hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo de leituras do mês de agosto. Meu povo, em agosto eu consegui concluir 9 livros. Pra quem leu apenas 5 em julho, eu acho que foi uma vitória, porque apesar de não ter conseguido ler mangás esse mês, eu consegui ler livros bem grandes. 5 dos meus livros lidos tiveram mais de 500 páginas e, além de tudo, vários desses livros estavam em metas, estavam em projetos, estavam em leituras coletivas, então eram livros realmente que eu precisava dar uma priorizada. E apesar de eu não ter conseguido ler, né, a minha tibiária inteira, que por sinal tava bem grandinha, eu tô feliz e tô bem satisfeita com o resultado desse meu mês de leituras. Pra começar, então, o primeiro livro finalizado de agosto eu tinha iniciado em julho, mas não consegui concluir a tempo do mês acabar, então acabou ficando ali pro iniciozinho de agosto. Inclusive tem vlog de leitura dele aqui no canal, que é Nevernight, do Jay Kristoff, primeiro livro da série As Crônicas da Quase Noite. E assim, tem vlog de leitura aqui no canal, já falei durante 1 hora sobre esse livro aqui, mas pra quem não leu ainda e não pode assistir aquele vlog porque ele tem spoilers do livro inteiro, preciso dizer que eu gostei muito dessa história. Eu dei 5 estrelas pra esse livro e não é por menos, eu acho que é uma história muito bem construída, é uma história que tem um universo muito rico e muito criativo, assim, bem diferente de tudo que eu tinha visto até então, e talvez por ser tão criativo e tão diferente, o início desse livro é bem confuso. Eu não tava conseguindo me situar, não tava entendendo o que tava acontecendo. Vários dos termos criados, né, e utilizados pelo autor nessa história me passaram batido mesmo depois de terem sido explicados por ele. Então eu demorei um certo tempo pra conseguir ali entrar na história e me conectar ao que eu tava lendo, porque como eu não tava entendendo, não tava conseguindo me importar muito. Mas depois que isso acontece, o livro ganha um tom todo diferente e ele começa a ficar muito interessante, muito instigante. Você não consegue parar de ler porque você quer muito saber qual vai ser ali o final da história, o que vai acontecer no decorrer do livro. Então é uma leitura que eu recomendo bastante, mas apenas para pessoas maiores de idade, tá? Eu acho que esse livro aqui tem a classificação indicativa de 18 anos, não tem nenhum lugar aqui do livro que diga isso, mas ele tem cenas adultas, ele tem bastante violência, tem umas descrições assim um pouco gráficas de membros amputados e coisas assim. Então é um livro que, se você for menor de idade, compra, guarda um tempinho na sua estante, quando passar uns anos e você for maior de idade, aí você pega e lê. Então, pra quem não conhece ainda, aqui nesse livro a gente vai ter a história da Mia Corveri, que ela é uma adolescente de 16 anos, que 6 anos antes, quando tinha 10, ela viu o pai ser assassinado na frente dela e a mãe foi levada presa. E isso porque a família dela ocupava uma posição de muito prestígio na sociedade deles, na cidade onde eles vivem, que é Godsgrave. Só que foi armado meio que um plano ali, meio que um golpe político, sabe? De algumas pessoas que queriam ver o pai dela fora do poder e queriam pegar o cargo dele. Então essas pessoas armaram, mataram o pai dela e fizeram isso tudo, destruíram a família dela basicamente, tentaram matar ela também, mas ela conseguiu fugir. E a partir desse dia ela começou a desenvolver um poder, que é o poder de controlar as sombras. Então é um poder que torna ela, né, uma sombria. E ela também foi treinada por o mestre Mercúrio, que meio que acolheu ela quando ela tava ali meio perdida, sem saber pra onde ir. E ele treinou e cuidou dela ao longo desses 6 anos pra que ela se tornasse uma assassina e conseguisse concretizar o plano de vingança dela pra fazer as pessoas que destruíram a família dela pagarem pelo que fizeram. Aqui nesse momento do livro, o principal objetivo da Mia no momento é entrar numa escola pra assassinos, em que ela vai poder aperfeiçoar ainda mais as habilidades dela e entrar num grupo em que ela conseguiria ajuda pra fazer a vingança dela, porque ela sozinha seria muito difícil de atingir pessoas que estavam em tão alto cargo, né? Então ela precisa de ajuda pra isso e ela quer muito se tornar uma assassina formada, né, por essa escola da Senhora do Bendito Assassinato. Então a gente vai acompanhar aí a trajetória dela nessa escola, como que vai ser o processo, como que vão ser as aulas, porque é óbvio, é uma escola para assassinos, então não é uma escola
escola normal. Nem todo mundo que conseguir entrar na escola vai realmente se tornar um assassino. Muitos deles nem vão sobreviver até o final do curso. Então é um livro assim que você meio que não sabe o que pode acontecer. A qualquer momento alguma reviravolta pode mudar totalmente o rumo das coisas. E isso é a parte mais legal. Eu gostei muito dessa parte assim da escola. Foi muito interessante, tem um clima assim todo sombrio, de tensão, uma coisa mais dark assim, sabe? Que eu gostei muito de verdade. O livro todo é muito bem escrito. Eu gostei bastante da escrita do Jay Kristoff. Ele tem diversas notas de rodapé que dão uma base assim pra história, sabe? Elas explicam um pouco mais sobre esse universo, elas explicam termos, elas fornecem contexto histórico pra coisas que estão acontecendo. São notas assim bem complementares, mas que eu acho que se você gosta de ter essas informações, esse detalhamento a mais, vai ser interessante de acompanhar. É óbvio que por serem tantas notas e algumas delas assim serem bem grandes, acaba deixando a leitura um pouquinho mais lenta, mas à medida que o livro vai passando, a quantidade de notas de rodapé diminui bastante. Então no final assim aparece uma ou outra de vez em quando e só. Vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó. Essas aqui são as notas de rodapé que aparecem no livro. Elas são bem extensas, mas depois vai diminuindo e fica tranquilo. A segunda leitura que eu finalizei no mês de agosto foi Corte de Névoa e Fúria, da Sarah J. Maas, que era um livro que eu precisava ter lido em julho, mas não deu certo, então ficou pra agosto e eu li logo no iniciozinho do mês porque eu precisava discutir junto com o pessoal do grupinho da minha LC. Então foi um livro assim que eu li em acho que uns 3 ou 4 dias, foi muito rápido, eu devorei este livro como se não houvesse amanhã, como se eu não tivesse absolutamente mais nada para fazer na minha vida. Eu começava a ler tipo de manhã cedo, depois de tomar café da manhã, e pausava minha leitura de madrugada, lia mais de 200 páginas por dia, e foi uma experiência muito incrível, gente, tenho que falar pra vocês. Esse livro me surpreendeu porque ele é bem diferente do primeiro, assim. Ele tem uma pegada ainda bastante focada no romance, mas ele começa a introduzir ali algumas coisas da trama principal da história, porque no fim, aquilo tudo que a gente viu no primeiro livro era meio que a ponta do iceberg e seria só o gatilho pro início de uma coisa muito maior que começa a ser desenvolvida nesse livro. Então a gente vê tramas políticas, o início de uma guerra e a preparação para essa guerra sendo desenvolvidos aqui, e é uma coisa bem interessante de acompanhar porque eu acho que a Sarah J. Maas consegue fazer isso muito bem sem ficar uma coisa chata, sabe? A gente vê isso em Trono de Vidro, por exemplo, que eu acho que tem uma construção assim, nesse sentido muito, muito boa. E nesse livro aqui, apesar de não ser tão focado nisso quanto Trono de Vidro, a gente também tem um gostinho maior, bem maior, né, do que no primeiro livro da série. Não posso falar muito sobre o que acontece aqui, porque é o segundo livro da série, e eu acho que citar nomes de personagens acabaria dando spoiler pra quem não leu o primeiro livro. Então não vou falar muito, tá? Vou falar aqui meio que assim, jogando referências no ar, e quem pegar, pegou. Mas a Feyre, que é a protagonista, ela passa por uma grande mudança nesse livro. Ela tem altos e baixos, é meio que uma montanha russa, e a gente percebe que a protagonista tá num momento muito difícil. Então ela precisa se recuperar, ela precisa se reerguer, e ela vai ter a ajuda de personagens que já tinham aparecido antes no primeiro livro e personagens novos que são apresentados nesse livro aqui, que são personagens que eu gostei bastante. Eu gostei muito do grupinho principal ali da história. Eu acho que esse foi o ponto perfeito em que a autora conseguiu chegar, porque se ela tivesse se mantido no mesmo núcleo que ela criou no primeiro livro, talvez a história não tivesse alcançado todo o seu potencial, como aconteceu aqui. Então, são personagens muito cativantes, que mesmo sendo personagens secundários, muitas vezes até roubam o holofote da protagonista, e você fica querendo ver eles em vez de ver ela, sabe? E essa é uma coisa que a Sarah J. Maas sabe fazer muito bem, porque também aconteceu com Trono de Vidro, e eu consegui descobrir, assim, muitos paralelos que são, né, características da escrita da autora e da forma como ela decide narrar as histórias dela entre essas duas séries que agora eu posso dizer que eu li. Então, pra esse livro aqui, que foi muito, muito bom de verdade, eu dei 5 estrelas. Eu acho que foi uma nota super merecida, e eu tô muito feliz de ter tido uma experiência tão boa com essa série, que eu tava receosa um tempo atrás de ler. E pra quem, assim, tem dúvidas se deve ou não ler Corte de Espinhos e Rosas, porque muita gente fala mal desse primeiro livro, eu recomendo sim que vocês leiam, porque mesmo que vocês não gostem do primeiro livro,
livro, eu acho que nesse segundo vocês já vão ter uma visão diferente, vão apreciar muito mais a leitura. E também acho que existe chance de vocês gostarem do primeiro livro, porque eu mesma gostei. Ele só é um pouco mais despretensioso, mais focado no romance, tem um desenvolvimento mais raso. Só que assim, existem coisas nele que dá pra aproveitar, principalmente na segunda parte do livro. Então arrisquem e leiam essa série, porque eu acho que vocês não vão se arrepender. Minha terceira leitura do mês de agosto foi Os Segredos de Colin Bridgerton, da Julia Quinn, quarto livro da série Os Bridgertons. Peguei esse livro aqui porque eu já tinha saído de duas fantasias com mais de 500 páginas, eu precisava de alguma coisa mais levinha, de um romancezinho, e também porque eu queria muito assistir a série dos Bridgertons, e eu ouvi dizer que eu não podia assistir antes de ler esse quarto livro, porque senão eu ia pegar spoiler, e realmente o último episódio da série tem um spoiler bem grande sobre esse livro aqui, então recomendo que vocês tenham lido pelo menos até o quarto antes de assistir. E assim, eu gostei bastante desse livro, gente. Eu achava que eu não fosse gostar tanto, porque eu já tinha ouvido falar que era um dos mais fraquinhos, que muita gente tinha ido com muitas expectativas e tinha se decepcionado com esse livro, mas eu gostei muito dele. Ele tá ali no páreo, tá? Junto com O Perfeito Cavalheiro, entre os meus preferidos, né? Que são os dois, basicamente, porque os dois primeiros eu gostei, mas não tanto. E eu acho que o que mais me ganhou nesse livro foi a trama ali do mistério, foi tentar adivinhar quem era aquela figura, aquele personagem que todo mundo tava tentando descobrir a identidade. Não vou falar muita coisa, porque, enfim, os livros têm histórias de casais diferentes, mas são interligados, cada casal aparece no livro um do outro, e são meio que os mesmos personagens, ainda que os protagonistas mudem, então não vou falar muito também sobre o que se trata, mas essa trama, assim, esse mistériozinho que foi inserido nesse livro, me ganhou muito, porque eu fiz altas teorias, eu me esforcei ao máximo pra descobrir quem era essa pessoa misteriosa. Eu consegui sim descobrir, eu acho que não é uma coisa difícil de você ligar os pontos, afinal tem muitas dicas disso ao longo do livro, mas um leitor um pouco mais desatento aí pode deixar passar batido. O casal principal também me agradou bastante, eu gostei deles, eu gostei que a protagonista, ela é uma personagem que estava presente ali desde o primeiro livro e você nem dava muita atenção pra ela, mesmo que frequentemente ela fosse mencionada, e aí do nada ela aparece como protagonista e você tem a oportunidade de saber um pouco mais sobre ela, de entender um pouco mais o lado dela da história, sabe? Ver uma personagem secundária, uma figurante como protagonista. Então foi um livro que me agradou bastante, eu dei 4 estrelas pra ele, se eu não me engano, que foi a mesma nota que eu dei pra Um Perfeito Cavalheiro. E foi um livro também, como sempre, né, muito rapidinho de ler, eu li em 2 dias, foi ótimo pra manter as minhas leituras ativas e não me deixar cair em uma ressaca literária. A próxima leitura finalizada do mês não estava na minha TBR, eu não pretendia ler esse livro porque afinal eu nem tinha esse livro até pouco tempo atrás, foi um recebido recente da editora Seguinte, eles enviaram aqui pra casa, eu percebi que o livro era fininho, curtinho, rapidinho e que provavelmente seria uma leitura também que me tiraria ali de uma ameaça de ressaca literária, então eu decidi pegar pra ler, que é Meu Corpo Virou Poesia, da Bruna Vieira. É um livro de poesias, vocês sabem que não é um tipo de livro que eu costumo ler, que não é muito a minha praia, mas esse daqui eu fui lendo e eu percebi que tava muito rápido, que tinha umas frases interessantes, que tinha umas coisas que eu sentia vontade de pegar meu marca-texto e sair grifando, então eu decidi continuar a leitura. Eu também li super rapidinho, 2 dias li esse livro, eu acho que dá pra ler até em 1, mas provavelmente tem pessoas que preferem ir lendo mais devagar, assim, digerindo as poesias, as frases, absorvendo o conteúdo do livro de forma mais gradual, e também é uma opção, porque, enfim, o livro é curtinho, então ler uma poesia dessa daqui por dia vai ser super tranquilo, em 5 minutinhos, 3 minutinhos você consegue fazer isso. E assim, gente, minha opinião, é um livro legal, é um livro interessante, é um livro que tem umas frases que eu concordo, e também tem outras frases que eu pensei, nossa, que clichê, cara, que frase de legenda do Facebook de 2013, sabe? Mas assim, é um livro que, dependendo do seu momento, vai fazer muito mais sentido do que fez pra mim, porque é um livro que trata muito sobre coração partido e mudanças e amor próprio e várias coisas assim relacionadas ao momento que você tá passando da sua vida. Então eu, como não tô no momento que eu, sei lá, me encaixaria muito no público-alvo desse livro, eu acabei ficando distante dos sentimentos que ele queria passar em vários dos poemas. E por causa disso, é claro, eu acabei
não me conectando tanto. Mas, pra uma pessoa que não gosta de ler poesia como eu acho que foi um livro que até me surpreendeu, porque em nenhum momento eu pensei, nossa, que coisa horrível, eu queria largar esse livro agora e fazer qualquer outra coisa. Também não foi um livro que me deixou entediada, foi um livro que de vez em quando eu lia alguma coisa e falava, nossa, verdade, caraca. E aí eu pegava o marca-texto e saía grifando. Então, assim, foi uma experiência legal, foi uma experiência nova, foi uma experiência que eu tô feliz de ter me permitido ao pegar esse livro pra ler. Então, no fim, no geral, assim, foi algo positivo. Eu dei 3 estrelas pra esse livro, que pra mim é um livro bom. Não é um livro excepcional, não é um livro que me marcou, mas é um livro que eu apreciei a leitura e eu entendi os pontos positivos que ele tem e o que ele pode fazer por outras pessoas, mesmo que não tenha feito por mim. Então, assim, se você tá vivendo um desses momentos que eu citei agora, de redescobrir ali os seus gostos, de mudanças, de amor próprio, ou um término de um relacionamento, um coração partido, uma dor de cotovelo, qualquer coisa do tipo, lê esse livro aqui que provavelmente você vai se identificar muito mais do que eu e vai gostar bastante da leitura. Depois de ler Meu Corpo Virou Poesia e vir ali de uma sequência de 2 livros curtinhos e leves, eu falei assim, vou chutar o pau da barraca agora, porque tô precisando ler os calhamaços da minha TBR antes que eu deixe tudo pro final do mês. Então vou parar de enrolar e vou começar logo o meu maior desafio, ou então o que eu imaginava que seria o meu maior desafio, que era O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Esse livro eu já tinha lido muitos anos atrás, em uma versão adaptada para crianças da FTD. Então eu li um livrinho ali de 100, 200 páginas, e eu me deparei agora com um calhamaço de 500. Então eu fiquei assim, me lasquei, meu Deus. Só que essa diagramação, gente, ela engana muito, porque ela é muito grande. E esse livro, ele é muito rápido de ser lido, mesmo tendo 500 páginas. Então eu fui totalmente caloteada, eu estava com medo de enfrentar um dragão, sendo que era apenas um gatinho ali na minha frente. E era tudo uma ilusão de ótica. Então, assim, leiam este livro, tá? Eu gostei muito dessa releitura, bem entre aspas, porque, enfim, eu não tinha lido o texto integral ainda. E fazia tanto tempo também que eu já nem lembrava direito da história. Mas eu gostei muito desse livro, 5 estrelas, favoritado. Ele é um livro muito impactante, muito marcante, e que quando você lê, você percebe por que ele se tornou um clássico, principalmente se a gente considerar a época em que ele foi escrito. É um livro muito melancólico, muito triste. Ele te deixa pensando assim que a vida é uma merda e que nada vai dar certo, mas ao mesmo tempo, no final, ele traz ali uma esperançazinha, sabe? Ele te faz o livro inteiro ficar pensando que você odeia e ao mesmo tempo que você sente pena e ao mesmo tempo empatia e ao mesmo tempo você acaba gostando um pouco também dos personagens. Então é uma montanha russa a todo momento, e se numa página você tá amando determinado personagem, na seguinte você pode estar odiando ele. E a Emily Brontë, ela foi assim muito sagaz em fazer isso. Eu nem sei como é que essa mulher conseguiu criar personagens que despertam tantos sentimentos diferentes na gente, mas isso torna o livro muito mágico. A história dele também, eu acho que vai muito além de um simples romance, de uma relação além da morte, de uma vingança ou de uma rixa ali entre famílias. Na minha opinião, é uma coisa muito mais profunda do que isso. Ela traz muito da podridão humana e das nossas características egoístas, sabe? Do quanto a gente só pensa em nós mesmos e deixamos todo o resto de lado. No quanto a gente pode se apegar às pessoas como se elas fossem objetos e como se elas fossem nossa propriedade, ou como a gente quer que aquela pessoa não seja feliz se não estiver com a gente. Enfim, gente, ele traz muitas reflexões, ele te faz ficar assim noiado, com probleminhas na cabeça. E eu terminei esse livro, eu fiquei um pouco em choque e eu não conseguia parar de pensar nele. Então quando eu terminei, eu tive muita dificuldade de engatar na minha próxima leitura, porque eu não conseguia deixar essa história de lado, ela não saía da minha cabeça. E eu não sei como é que funciona para outras pessoas, mas foi um livro que, por me trazer tantas emoções diferentes, por me fazer passar por tantas situações diferentes com uma leitura, acabou se provando assim uma leitura espetacular. Então, 5 estrelas, favoritado. Pra quem não conhece a história de O Morro dos Ventos Uivantes, aqui a gente vai ter o desenvolvimento de 2 personagens principais, a Catherine e o Heathcliff. Ambos se conhecem quando ainda são crianças e ele é meio que adotado pela família dela, e eles crescem assim muito juntos
juntos, muito apegados um ao outro, mas ao mesmo tempo você vê que desde o início o relacionamento deles não era tão saudável, no sentido de que um muitas vezes fazia mal ao outro sem nem mesmo perceber, ou às vezes até intencionalmente. Só que à medida que eles vão crescendo, essa relação de amizade que eles tinham se transforma em algo maior e os dois passam a nutrir um certo interesse amoroso um pelo outro. Só que aqui a gente tá, né, numa época muito antiga, o Heathcliff como um órfão que foi adotado e como uma pessoa que não tem um estudo muito aprofundado, que não tem posses, não tem terras, não tem riquezas, ele teoricamente não era um bom partido pra Catherine e por causa de várias coisas que acontecem, ela acaba se casando com outro homem, um vizinho que morava ali perto da casa deles. E depois disso, o Heathcliff vai embora, pega as malas dele, junta tudo e dá o pé da fazenda onde eles viviam. Mas ele acaba voltando muitos anos depois e tá tudo totalmente diferente. Então a gente vai acompanhar aí como vai ser esse reencontro entre eles, o que vai acontecer, qual vai ser a reação da Catherine, qual vai ser a nova relação entre os dois, né, que eram tão amigos, acabaram se apaixonando, mas foram separados por uma escolha da própria Catherine, que decidiu se casar com outra pessoa. Quem é esse marido da Catherine? Como que tá o relacionamento entre os dois depois de anos de casados? Enfim, é um livro que traz muitos momentos impactantes. Ele é narrado de uma forma, assim, bem diferente, porque é sob o olhar de uma empregada da casa que morava com eles desde que a Catherine e o Heathcliff eram crianças e acompanhou os dois ao longo de toda a vida. Então, é como se a Ellen estivesse contando pro Sr. Lockwood, que é meio que um cara que alugou a granja da Cruz do Tordo, que é a casa vizinha ao Morro dos Ventos Uivantes, a casa do Morro dos Ventos Uivantes, que é Wuthering Heights, eu acho que é assim que fala. Então, esse livro, ele é meio que contado vários anos depois, mas recapitulando o que aconteceu anteriormente, entendeu? Não sei se deu pra entender, mas ele é todo narrado sob a perspectiva da Ellen, ou Nellie, ela é chamada das duas formas, eu não sei até hoje qual é a certa, e vai contar aí a trajetória desses personagens que moram no Morro dos Ventos Uivantes. E ele é um livro que talvez as pessoas não saibam, mas ele é dividido em duas partes. Então, na primeira metade, ele tem como protagonistas a Catherine e o Heathcliff, e na segunda metade do livro, ele tem outros protagonistas que eu não vou falar quem são pra não dar spoiler, mas a história meio que tem uma virada e passa a ter outro foco, ainda que continue girando em torno de tudo aquilo que aconteceu entre a Catherine e o Heathcliff, ainda que a base da história seja a mesma. É isso, não tenham medo, leiam O Morro dos Ventos Uivantes, a escrita é bem fluida, nem parece que foi escrito, sei lá, 200 anos atrás, não faço a mínima ideia de quando esse livro foi escrito, mas é muito bom, muito fluido e muito gostosinho de ler também, apesar de também ser um suquinho de chorume, porque, sério, esse livro é muito melancólico, muito triste. A Emily Brontë, ela não tava bem quando escreveu esse livro, ela deve ter ficado assim de cama, porque não é possível que a pessoa escreve um livro desse e tá com a saúde intacta. Depois de ler O Morro dos Ventos Uivantes, a minha próxima leitura, que eu demorei bastante pra engatar, provavelmente porque O Morro dos Ventos Uivantes me deixou muito impactada e eu não conseguia parar de pensar na história, foi Renegados, da Marissa Meyer. Esse livro eu precisei ler pro meu clube de leitura, que agora se tornou um clube de leitura. Caso vocês não saibam do que eu estou falando, tem links aqui embaixo, tá, pra vocês acessarem. Meu grupo de leituras coletivas se tornou oficialmente um clube de leitura. Inclusive, tem até um Instagram próprio agora, então se vocês quiserem seguir, os links estão todos aqui embaixo. Lá vocês vão ter mais informações sobre as nossas leituras a cada mês. Vão ter acesso ao nosso grupinho do Telegram também, onde a gente faz as discussões. Então, assim, vão lá seguir, que é tudo maravilhoso. E eu tenho certeza que vocês vão ter ótimas experiências lendo livrinhos maravilhosos junto com a gente. E o livrinho maravilhoso desse mês foi Renegados, que além de tudo, eu também escolhi pra ser a leitura do mês do Clube dos Sete Monstrinhos, que é um clube ali que eu ajudo a organizar junto com outros booktubers. E ainda bem, gente, que eu escolhi esse livro aqui, entendeu? Foi, assim, uma aposta muito certeira. Por quê? Porque eu já li tudo que a Marissa Meyer publicou e que tem aqui no Brasil. E eu sei que é uma autora incrível, sabe? Uma autora que tem uma escrita muito boa, que faz histórias incríveis. Então eu sabia que não seria
arriscado escolher um livro dela, que existiam grandes chances de dar tudo certo e todo mundo amar. E foi o que aconteceu. Esse livro aqui, ele traz uma pegada muito The Boys, pra quem já assistiu. Tem essa série no Amazon Prime, 2 temporadas, se eu não me engano. Então é uma pegada, assim, muito The Boys, com super-heróis, na verdade, sendo vilões, e essa rixazinha entre eles, sabe? Essa briga pelo poder e por quem vai dominar e controlar tudo. E os humanos ali no meio que sem saber o que fazer, meio que à mercê, né, dessas pessoas. Ou então, assim, pra quem não assistiu The Boys, não tem referências, a gente pode pegar os super-heróis normais da DC, da Marvel. A gente também pode pegar Boku no Hero Academia ou My Hero Academia, pra quem assiste animes. Ou pra quem não assistiu nada disso, mas teve um mínimo de infância, a gente pode pegar ali pelo menos a referência dos Incríveis. Porque, assim, os Incríveis, quem não assistiu não teve vida, tá bom? Então, assim, é um livro que vai ter essa temática de super-heróis, pessoas com poderes. É um livro narrado sob 2 perspectivas diferentes. A gente vai acompanhar 2 personagens que estão em lados opostos e que ao mesmo tempo vão convergir ali entre eles. E é um livro que traz uma construção, assim, bem legal, bem interessante de acompanhar, que você fica muito preso querendo saber o que vai acontecer. Aqui no final a gente tem um plot twist, assim. A gente tem um negocinho ali, um gancho, sabe, pro segundo livro, que me deixou insana e eu só queria pegar o segundo livro e ler imediatamente. Infelizmente eu não tenho em minhas mãos, não consegui comprar e adquirir ainda. Editora Rocco, me manda, por favor, eu nunca te pedi nada. Mas vai ser uma trilogia, então provavelmente várias coisas só vão ser solucionadas aí no terceiro livro da série. Tô bem ansiosa, tá, pra poder ler essas continuações e descobrir qual vai ser o desfecho, porque eu não tenho ideia do que vai acontecer depois de tudo que foi jogado e massacrado na minha cara nesse livro aqui, que inclusive eu dei 4 estrelas e meia. Eu pensei ali em dar 5, mas eu falei, não, vou guardar a 5ª estrela, tá? Vai que vem aí um segundo ou um terceiro livro ainda melhores. E também porque o início do livro desse daqui foi um pouquinho confuso pra mim, eu demorei pra me situar. Ele começa meio do nada, sabe? Ele te joga em uma cena que já tá rolando e você fica meio perdido sem entender o que tá acontecendo. Os primeiros capítulos ali são bem, sabe, boiando, nadando nas lágrimas do desconhecimento. Mas depois, quando você entende o que tá rolando, fica incrível. Eu, inclusive, fiz um color code pra esse livro. As marcações aqui, cada corzinha tem um significado, mas não vou falar pra vocês o que é, porque eu tenho medo de dar spoiler. Contextualizando pra vocês, então, do que se trata esse livro. Aqui a gente vai ter uma sociedade dividida entre heróis e vilões, mas todo mundo tá junto no mesmo barco, todo mundo tem poderes, eles apenas têm ideais diferentes e pensam de formas diferentes, sabe? Estão de lados opostos da história. Só que os 2 principais grupos, né, dessa sociedade, existem vários outros, mas os 2 principais são os renegados e os anarquistas. Os anarquistas estiveram durante muito tempo no poder porque eles meio que revolucionaram a história dos heróis. Antes, as pessoas com poderes, elas eram oprimidas, elas eram temidas e ao mesmo tempo rechaçadas pelos humanos comuns. Então eles nunca tiveram espaço para eles dentro da sociedade. E depois que os anarquistas fizeram alguma coisa, tomaram o poder e mostraram aos humanos que eles poderiam ser úteis, que eles poderiam ajudá-los, que eles poderiam conviver em harmonia, tudo mudou para quem nascia com poderes ou adquiria através de algum trauma. Só que além dos anarquistas, também existiam vários outros grupos de super-heróis, como se fossem tipo clãs, e acabou que essa ascensão dos anarquistas ao poder gerou muitas brigas, muitas rebeliões, muitas guerras, muitas coisas também ruins. E mesmo que eles houvessem trazido essa liberdade que os heróis nunca conheceram antes, acabou que as partes negativas se sobressaíram e outro grupo de heróis conhecidos como renegados tomaram o poder e destruíram os anarquistas. Então foi um grupo que foi praticamente aniquilado e perdeu totalmente o poder e o controle que tinha antes. E hoje em dia a sociedade é dominada pelos renegados. Eles meio que controlam o país, eles protegem a população e tomam decisões políticas e decidem o que é certo, o que é errado, qual punição dá, quais são as leis. Enfim, eles basicamente formam ali o corpo administrativo de um país, como se fosse uma empresa. Só que, obviamente, os grupos contrários
contrários aos renegados não deixaram de existir. Os anarquistas ainda existem, eles estão muito fracos, eles existem em pouca quantidade porque muitos deles foram mortos, mas ainda existe um pequeno grupinho ali. E quem que faz parte desse grupinho? A nossa protagonista, que é a Nova. Ela é uma anarquista, principalmente por causa de várias coisas que aconteceram com ela ainda na infância e que ela culpa os renegados por causa de tudo isso. Então, ela se tornou uma anarquista e logo aqui no início do livro, ela tá pronta pra matar o Capitão Cromo, que é basicamente o maior líder, né? O cara que tá ali no topo da pirâmide dos renegados. Então, eles estão com essa missão porque o maior objetivo da vida deles é tirar os renegados do poder e voltar ao que era antes. Só que do outro lado da história, caso vocês lembrem, eu falei que esse livro é narrado por duas pessoas diferentes, a gente tem o Adrian, que ele é filho do Capitão Cromo e basicamente tá ali no meio dos renegados, ele é um renegado, e os dois estão em lados completamente opostos, mas o caminho deles vai acabar se cruzando. Vão acontecer diversas coisas aqui que vão levar os dois a meio que trabalharem juntos, só que sempre guardando e escondendo muitos segredos, tanto entre os dois quanto das pessoas ao redor também. Então esse livro, ele é construído assim à base do caminhando na corda bamba, a qualquer momento podem me descobrir, meu Deus, o que farei? E os dois protagonistas estão nessa situação, então é bem legal de acompanhar por causa disso, assim, eles sempre ficam tensos achando que foram descobertos e ficam mesmo pisando em ovos. Também ao longo do livro a gente descobre várias outras coisas, várias outras tramóias, vários mistérios sendo revelados e várias coisas do passado também retornando. Enfim, é um livro bem interessante, tem 500 páginas, mas eu acredito que se seu ritmo de leitura for bom, dá pra ler rapidinho. Eu só demorei um pouquinho mais mesmo porque eu tava ainda presa em O Morro dos Ventos Uivantes, mas depois que eu consegui esquecer O Morro dos Ventos Uivantes e focar nessa história aqui, o livro fluiu muito bem e eu terminei super rápido. Continuando então as minhas leituras do mês de agosto, o próximo livro que eu finalizei foi o Quebra-Nozes, do Alexandre Dumas e do E.T.A. Hoffmann. Pra quem tinha dúvida, assim como eu, esse livro realmente tem duas versões de O Quebra-Nozes, então é 2 livros em um e basicamente você vai ler a mesma história 2 vezes. Porque assim, existem diferenças entre uma e outra, mas são diferenças que no fim você nem lembra quais são, sabe? São diferenças muito insignificantes. Então, o livro do Alexandre Dumas é mais detalhado e tem algumas informações extras que ele acrescentou ao livro do E.T.A. Hoffmann. Então, a divisão é essa daqui, ó. Essa primeira parte é o livro do Alexandre Dumas e essa segunda é o livro do E.T.A. Hoffmann, que é bem menor. Ele tem 150 páginas, mais ou menos, enquanto o do Alexandre Dumas tem umas 200. Então, ao fim, assim, totaliza um livro de 350 páginas. Ainda assim, mesmo que eu tenha que ter lido 2 vezes o mesmo livro, eu acho que foi interessante pra gente ver como que os autores tinham essa liberdade, sabe? De pegar uma história existente, reescrever algumas partes ou acrescentar algumas coisas e lançar como se fosse sua, sabe? Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, sabe? Eu acho que no início o Alexandre Dumas ia traduzir o livro, mas depois acabou quase se tornando um livro dele, porque mudou muita coisa. Mas é interessante, sabe? Porque os dois são de nacionalidades diferentes, se eu não me engano, o E.T.A. Hoffmann é alemão e o Alexandre Dumas é francês, eu acho que é isso. Então o Alexandre Dumas modificou algumas coisinhas ali que eram normais na cultura alemã e trouxe ali pra cultura francesa. Enfim, é um rolê assim mais histórico do que exatamente pela história em si, porque são detalhes realmente que não afetam tanto o principal da história. Mas se eu tivesse que escolher um livro como favorito, seria a versão do Alexandre Dumas, porque é uma versão que ela, por trazer mais detalhes, acaba te prendendo um pouquinho mais, sabe? Você fica mais tempo imerso na história, você tem mais umas páginas ali pra se acostumar com os personagens e, enfim, querer saber mais sobre eles. É uma história clássica também, então eu acredito que muita gente já deva saber aí um pouquinho do que se trata, mas pra quem não tem conhecimento nenhum,
nenhum, ou acha que não tem, sabe, não tá lembrando qual é a história do Quebra-Nozes, basicamente a gente vai acompanhar dois irmãos na versão do Alexandre Dumas, né, porque na versão do E.T.A. Hoffmann são 3, mas enfim. Na versão do Alexandre Dumas a gente vai acompanhar dois irmãos, um garotinho e uma garotinha, ambos têm mais ou menos ali uns 7 anos de idade, e tá na época do Natal ali, aquelas festividades, os presentes e tal, e eles estão super ansiosos pra receber o presente do padrinho Drosselmer, que eu não faço a mínima ideia de como que pronuncia esse nome, tá? Eu chamei de Drosselmer porque é a forma que eu consegui ler. Até ler esse nome é difícil, de tão complicado que ele é. Mas, enfim, esse padrinho Drosselmer, ele meio que constrói brinquedos, ele é um artesão. Então, ele sempre traz brinquedos incríveis pras crianças. E esses brinquedos são tão incríveis que os pais deles não deixam nem eles brincarem com eles durante muito tempo, porque senão vai quebrar. Então, eles guardam e deixam lá de enfeite. Mas é óbvio, né? Época do Natal, é claro que ainda assim eles estão ansiosos pra ver os presentes. Então, no dia mesmo da festa de Natal, chega lá o padrinho Drosselmer, entrega os presentes pras crianças e elas ficam já... Ah, que presente merda, entendeu? Não vou nem poder brincar com ele, então não quero. Aí elas saem e vão brincar com os presentes que os pais delas deram pra elas. Só que acaba que a Mary, que é a garotinha, porque tem um garotinho e a garotinha. O garotinho é o Fritz, a garotinha é a Mary. Então a Mary, ela acaba, sim, como quem não quer nada, vendo um brinquedo em cima da mesa. Que não é um brinquedo, mas ela acha que é. Que é um bonequinho muito fofinho, muito bonitinho, segundo ela. Na verdade, é um boneco horrendo. Tem várias ilustrações ao longo do livro e o boneco não é bonito, tá? Vou mostrar aqui pra vocês terem uma noção, porque realmente eu não sei o que tava passando pela cabeça da Mary por achar esse boneco bonito. Mas esse aqui, ó, é o dito cujo. Ele não é nada bonito, na minha humilde opinião, mas a Mary ficou encantada. E ela acabou pegando ele pra brincar. Só que ela descobriu que não era um boneco, era um quebra-nozes. Tipo, um bonequinho que quebra a nozes. Então você coloca a noz na boca dele, ele faz assim... e quebra, sabe? Pois é. Aí ela fica apaixonada pelo quebra-nozes e acaba pedindo, né, pra ficar cuidando dele, como se fosse bonequinho e tal, e os pais dela deixam. No fim ali da noite do Natal, eles têm uma sala pra brincar, então a mãe deles manda o Fritz ir dormir e a Mary pede pra ficar mais um pouquinho ali brincando com o quebra-nozes, e ela acaba nesse dia em específico descobrindo que os brinquedos podem ganhar vida. Não explica direito qual é o gatilho, sabe? O que faz os brinquedos ganharem vida, ou se é alguma coisa que ela imagina que é da mente dela. Não explica direito essa parte da história. Eu achei isso meio raso, queria uma explicação mais definitiva sobre o assunto, mas não teve. E aos poucos ela vai descobrindo que existe uma história por trás desse quebra-nozes e que antes de se tornar um quebra-nozes ele já foi um humano. E é isso, tá? Não vou contar mais do que essa parte, porque, enfim, é um livro relativamente curto que se eu contar mais coisa não vai ter graça nenhuma pra quem for ler e quem realmente não conhecia a história, porque já foi adaptado pela Disney, como sempre, e muita gente deve conhecer a adaptação. Mas antes de deixar esse livro de lado, eu queria fazer um comentário sobre ele, que, assim, me incomodou bastante. No final desse livro a gente tem um casamento. É uma criança de 8 anos de idade se casando. Eu não sei o que se passou na cabeça dessas pessoas, se nessa época realmente acontecia isso. Mas, assim, gente, 8 anos de idade, se casando e indo morar fora, longe da casa dos pais. Como assim? 8 anos de idade, a pessoa não sabe nem falar ainda. Como assim, entendeu? Eu fiquei muito chocada quando eu li essa parte. Eu até procurei assim, meu Deus, não se passaram 20 anos, não, depois? Como assim? Um ano depois a menina tá casada. Pois é, foi isso que aconteceu e que me deixou meio bitolado da cabeça. Mas fazer o quê, né? Se tornou um clássico, o que eu posso fazer? Dei 4 estrelas pela historinha legal, mas foi isso. O penúltimo livro, na verdade não foi livro, foi um HQ, que eu li esse mês de agosto, foi Mordida, da Sarah Anderson. E esse é outro livro que eu recebi da editora Seguinte. É uma HQzinha, gente, super rápida de ler. Chegou aqui em casa, eu dei uma olhada e falei assim, haha, é agora que eu vou ler. E eu li em um dia, uma horinha ali, já tava lido. E é muito divertida. Eu dei 4 estrelas. É uma HQ que vai falar sobre o relacionamento de uma vampira e um lobisomem. E é a coisa mais fofa do mundo. A gente vai ter várias situaçõezinhas cotidianas, só que adaptada para as versões, né, de um vampiro e de um lobisomem e como é o relacionamento entre os dois, como tudo se encaixa. É uma coisinha, assim, muito realmente pra passar o seu tempo. Não vai ter nada muito profundo, reflexivo, nem nada do tipo. Mas, assim, se você gosta de um casal fofinho, de uma situação
situações meio engraçadinhas, de umas sacadas bem legais da autora, eu acho que vale a pena investir nisso aqui. A edição também tá super bonita, é como se fosse assim um livro antigo, com uma capa texturizada. Eu não sei exatamente esse tecido aqui qual é, mas tem uma texturinha. E esses arabescos aqui ao redor, a lombada também, super lembra, né, um livro antigo. E ao longo do livro também os personagens estão sempre com alguma coisinha na mão pra ler. Eu vou mostrar pra vocês alguma situação em específico pra exemplificar e vocês entenderem do que eu tô falando. Ó, por exemplo, aqui nessa cena a gente tem uma conversa entre os dois. Eu vou mostrar aqui e depois vou ler pra vocês, caso vocês não estejam conseguindo ler direitinho. Mas a gente tem o lobisomem que se chama Jimmy falando: Vamp, alguém já te traiu? Aí a Vamp, né, a vampira no caso, ela fala: já. E aí ele pergunta: o que você fez? E aí tem um momento assim de tensão, um silêncio constrangedor, e ela fala: com o corpo dele? E é isso, entendeu? São várias tirinhas nesse estilo e umas coisinhas, umas situaçõezinhas engraçadas. Tem várias menções aqui a Crepúsculo e outras coisas assim de vampiro ou lobisomem. Então é bem legalzinho, bem divertido. Pra quem gosta do assunto, tá? Eu recomendo sim a leitura, tanto pra dar um gás aí na TBA, pra quem tiver sem tempo de ler, pra dar aquela empolgada, porque enfim, gente, você termina uma leitura, você já fica assim: ai meu Deus, sou a mais leitora do mundo, vou pegar a próxima. Funcionou desse jeito pra mim e esse livro era o que eu precisava pra engatar na minha última leitura do mês, que foi, é claro, Corte de Asas e Ruínas, da Sarah J. Maas. Gente, o que falaram, entendeu? O que falaram? Eu estava tensa, porque eu fiquei com medo de não terminar esse livro a tempo. Eu acho que eu peguei ele pra ler, tipo, dia 28 de agosto, e eu tinha 3, 4 dias pra terminar esse livro. Foi algo nesse estilo, e eu fiquei: ai meu Deus, o que eu faço? Mas deu tudo certo no final, deu tudo certo no final, e eu estou muito grata, muito satisfeita, muito grata, tipo, a mim mesma, que me matei pra conseguir ler esse livro todo em pouquíssimos dias, e valeu a pena, sabe? Eu fiquei muitas horas lendo, eu tava querendo morrer em várias partes, sim, mas valeu a pena porque o livro foi muito bom. 5 estrelas, favoritado, veio aí mais um final, né, final entre aspas, porque não é mais final, agora tem continuação, mas mais um final de série da Sarah J. Maas que consegue as minhas 5 estrelas e o meu favorito, que é disputadíssimo, criterioso. São pouquíssimos os livros que eu dou favorito, tá? É muito difícil, tem que realmente me prender em um nível que eu fico assim: não vai ter jeito, vou ter que dar o meu favorito. E assim, gente, esse livro, eu acho que ele é uma finalização muito boa. Ele fecha ali os pontos principais, fecha a trama, dá um final justo pra cada um dos personagens. Ele traz ali uma coisa muito equilibrada entre a parte da batalha e a parte do romance, que fica um pouco mais de lado nesse livro, já que ele é tão focado no primeiro e no segundo. Nesse terceiro eles deixaram um pouquinho de lado assim e falaram: vamos focar no que interessa. E eu gostei disso. Eu acho que a Sarah J. Maas fez as partes políticas, as partes de treta ali entre os poderosões, as partes de discussão. Ai, gente, eu acho que ela fez isso tudo muito, muito bem. E eram as partes que eu estava mais empolgada pra ver, e ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Teve a treta que eu queria, teve fogo no parquinho, e é disso que eu gosto. Falando sobre o final em si, eu acho que esse livro sim dá abertura pra continuações, porque os casais secundários, realmente nenhum deles teve um desfecho definido nesse livro. Ela pode fazer um livro pra cada casal secundário se ela quiser, porque ela vai ter abertura pra isso, já que nada foi definido nesse livro aqui. Apenas mesmo o casal principal que teve ali o seu desfecho, mas todos os outros ficaram bem aberto. Inclusive tem um que eu nem sei como é que vai ser a situação, se vai ser um triângulo amoroso, se vai ser um quadrado amoroso. Teve revelação de sexualidade de personagem que eu não tava esperando. Teve gente morrendo e voltando dos mortos. Teve várias revelações bombásticas, gente se redimindo de coisas que tinha acontecido lá no primeiro livro, que eu nem lembrava mais o que tinha acontecido. Enfim, foi um monte de coisa. E eu gostei de todas elas, então 5 estrelas, favoritado. Recomendo muito, muito, muito essa trilogia. Já tô super empolgada pra ler o 4º livro e também aquela novelinha lá que vai ser ali o intermediário, né, entre uma série e outra, que é Corte de Gelo e Estrelas. É isso então, gente. Falei
trabalhei como se não houvesse amanhã, como se eu não tivesse ainda vários vídeos pra gravar hoje. Mas assim, falei sobre livros maravilhosos, falei sobre ótimas leituras. Tiveram 3 livros 5 estrelas esse mês, teve 2 livros 4 estrelas e meia, teve uns 2 livros 4 estrelas, ainda teve livro 3 estrelas. Enfim, gente, teve todo tipo de leitura esse mês e a maioria delas foi maravilhosa, então eu tô muito satisfeita com as minhas leituras do mês de agosto. Caso vocês tenham gostado também das minhas leituras, desse vídeo aqui, não deixem de dar um like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Também comentem aqui embaixo o que é que vocês leram esse mês de agosto, ou se vocês já leram algum desses livros que eu li esse mês e também gostam bastante. Não deixem de me seguir então pelas redes sociais, o meu Instagram e o meu Twitter estão aqui na tela pra vocês e tem link de acesso pra eles no box de descrição, então é só clicar lá, me seguir e ficar por dentro de todas as novidades. Vou deixar aqui na tela pra vocês o link do meu perfil de lives, porque eu já voltei a fazer lives, então quase todos os dias agora a gente tá tendo live lá na plataforma pra gente ler bastante juntos. Inclusive, só consegui terminar a Corte de Asas e Ruínas porque eu estava lá, ó, em live, lendo junto com vocês. Então essa vitória, meus amigos, é nossa. Então me sigam, tá? Apareçam por lá, deem uma passadinha que eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão passar a ler junto com a gente. Também não esqueçam, tá, de comprar com o meu link da Amazon, do Submarino, da Americanas, do Shoptime, qualquer um desses sites. Se você for comprar qualquer coisinha, tá? Não precisa ser só livro, qualquer coisa. Se você for comprar um guarda-chuva, compra com o meu link que você vai estar me ajudando sem pagar um centavo a mais. E é muito importante para eu continuar o meu trabalho aqui no YouTube e sempre trazer vídeos novos e maravilhosos e cheirosos pra vocês. Muito obrigada por assistirem esse vídeo até aqui e até o próximo!